Boa noite, bem-vindos ao Fronteiras 21. Estamos hoje em direto do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões para falar de oceanos saudáveis, de que dependem milhares de milhões de pessoas, animais e plantas. Os oceanos dão-nos oxigênio, dão-nos alimentos, estabilizam o nosso clima quando absorvem a maior parte do calor retido no planeta Terra. Quando respiramos, estamos a depender dos oceanos, mas enquanto isso, as emissões de carbono provocam acidificação e enfraquecem a capacidade de sustentar a vida subaquática. O lixo plástico sufoca os oceanos e mais de metade das espécies marinhas correm perigo de extinção até ao final deste século. A urgência é óbvia e esta noite o desafio deste Fronteiras 21 é entender até que ponto este pode ser também um ponto de viragem para Portugal, dado que o oceano é o nosso maior capital natural. A ciência tem sido muito clara a revelar a degradação do que está a acontecer, mas vamos vê-la agora, através do olhar dos especialistas Jennifer Hayes e David Dubié, que há 5 décadas documentam em fotografia o fundo do mar sob a ação humana. We live on an ocean planet, and what's most important is to think this way: as the sea goes, so do we. Our generation refuses to do anything with it and be serious about it, but I do think there will be a surge of politics for the planet. Has to be. Jennifer Hayes e David Dubié são parceiros na vida e debaixo de água. Juntos, têm mais de 37 mil horas passadas no mundo subaquático, a registar imagens do que acontece nas profundezas silenciosas do mar. David's been at National Geographic. Are you ready? You ready for this? 5 decades. 5 decades in the sea. That's a very long perspective of time to watch change. You call it bearing witness to change. So, and I began working with Geographic at about 2000. So we have this body of work at home, this archive, thousands and thousands and thousands of images that we can go, an ocean that was. What did the ocean look like? Na comparação entre o oceano que existia e o que temos agora, estes dois fotógrafos não têm dúvidas. O oceano é frágil e finito. In some cases, you see the effects of climate change, coral bleaching, the Great Barrier Reef. 4 coral bleachings in 7 years. We have to find, as humans, a far better way of living on this planet. We'll be working with sharks or working with a fish, and it's a bright sunny day, bright sun, and then, clouds go over, the sun goes away. You're underwater shooting, and then the clouds go over, and it's not so sunny, so you wait, and then you look up. It's not a cloud, it's plastic. Ocean, islands of plastic drifting in on the tide, blocking the sun, and you look up and you see everything plastic. Uma das respostas para o puzzle da conservação dos oceanos que estes especialistas defendem são as áreas marinhas protegidas, principalmente aquelas que têm base na comunidade e que geram uma economia sustentável. A few places on the planet recognize, they've come to learn that a living shark is worth far more than one dead shark sold for a bowl of shark fin soup. Because a living sharks, and many living sharks, like in Palau, the Bahamas, Fakarava, these places people come, filmmakers, families, scientists come to see these sharks. The fishermen's children will all go to school, and that's how change is made. Um caminho para mudar, no imediato e no futuro, a nossa ligação ao oceano.
São nossos convidados esta noite no Fronteiras 21, o CEO da Fundação Oceano Azul, Tiago Pita e Cunha, o comandante Miguel Bessa Pacheco, diretor técnico do Instituto Hidrográfico, a economista Filipa Saldanha, subdiretora do programa Gulbenkian Desenvolvimento e Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento Sustentável. E o especialista em biotecnologia e fundador da Biotrend, Bruno Sommer Ferreira. Muito obrigada aos quatro, bem-vindos. Tiago, começo por si. E por lhe perguntar, porque tem feito da questão dos oceanos e deste caminho praticamente um desígnio pessoal, onde é que tem encontrado os entraves? Porque é que a ciência nos dá uma visão tão clara da urgência, mas depois a gestão dos oceanos não avança à mesma velocidade? Onde é que tem encontrado os entraves? Bom, boa noite. Eles são muitos. Eles começam, acho eu, porque nós somos naturalmente animais terrestres, terráqueos. Nós não conseguimos compreender a verdadeira situação do que acontece debaixo d'água e por isso tendemos até a pensar que somos completamente independentes dos oceanos, que estamos um pouco acima desses ecossistemas enquanto espécie humana. Os nossos institutos, digamos assim, mais importantes da nossa civilização, a ética, atrevo-me a dizer a religião, o direito, a economia, criaram uma posição para o ser humano acima da natureza que de alguma maneira se reflete nos nossos quadros culturais. E, portanto, nós tendemos a valorizar-nos, a sobrevalorizar-nos e a desvalorizarmos a natureza. E isso depois reflete-se numa série de questões. Na questão dos oceanos é muito claro que nós achamos que não dependemos dos oceanos, quando todos os dias nós dependemos dos oceanos para sobreviver, quer em termos de oxigênio, quer em termos de água potável, daquilo que nós usamos para beber, quer em termos de biomassa, de proteína, de segurança alimentar. Mas nós não sabemos isso, nós não compreendemos isso. Nós pensamos que os problemas dos oceanos, que temos ideia que existem, são problemas para as baleias e para os golfinhos e para os peixes. Isso reflete-se depois em tudo, na tomada de decisões, dos oceanos não fazerem parte das principais opções político-económicas das nações, dos governos e do planeta. O que acontece a nível internacional, da governação internacional, espelha muito isso. Não houve nenhuma decisão de verdadeiro significado que levasse a criar soluções para a crise dos oceanos nos últimos 20 anos, ao longo deste século. A prova disso é que no Tratado de Paris, que é o Tratado das Alterações Climáticas, do combate às alterações climáticas, os oceanos aparecem com uma palavra no preâmbulo desse tratado. Como é que é possível que os oceanos que são tão relevantes para combater as alterações climáticas e que são tão afetados pelas alterações climáticas apenas tenham uma palavra, digamos assim, naquilo que é o grande tratado da negociação climática? Nós havemos de ver como é que a economia pode ajudar a alterar esta visão, mas estávamos a falar sobre aquilo, a percepção que temos ou a noção que temos da importância dos oceanos. Senhor Comandante, é um chavão muito comum dizer que conhecemos melhor o que se passa na superfície lunar do que propriamente nos oceanos. Quão pouco sabemos sobre eles? É um chavão, mas é um chavão que na realidade mistura conceitos que são absolutamente dispares e que não e cuja facilidade que temos de observar até outros planetas é muito mais prática, porque estamos no âmbito do visível, enquanto que o mar a sua penetração para o conhecimento em termos de sensores, em termos de fenómenos que ou de sistemas que podem observar, é muito difícil fazer a sua penetração no oceano, porque a água tem características físicas muito específicas e também estamos a falar de, em determinadas circunstâncias, profundidades elevadíssimas. Portanto, é um chavão. Não conhecemos, porque é difícil de conhecer o oceano, não, é tarefa muito difícil, exatamente por ser um meio agreste. Agora, há toda uma série de processos que estão a ser ativados e eu diria que estamos aqui numa fase que parece que estamos numa tempestade perfeita para que possamos dinamizar mais a observação do oceano e conhecê-lo melhor. E, portanto, a agenda para o desenvolvimento sustentável e a consequente criação da década da ciência dos oceanos, a própria Conferência dos Oceanos em Lisboa, que gera, enfim, atrai todo um mundo à volta da temática dos oceanos, vai permitir cada vez mais que haja desenvolvimentos na área dos oceanos e eu estou
absolutamente convencido que esta década de 2021, 2030 vai ser uma espécie de um volte-face relativamente ao conhecimento do oceano. Acredita que haverá mais investimento na tecnologia necessária para conseguir esse conhecimento? Acredito porque, para além desta tempestade, esta tempestade oceânica está também associada a uma que eu diria que é a revolução digital que estamos a viver. Estamos a viver uma revolução digital e estamos a viver também uma revolução numa série de áreas em termos de inovação digital que vão contribuir significativamente para isso. Falávamos há pouco naquilo que vai ser a grande capacidade de observação do oceano, principalmente se houver desenvolvimento de sensores de baixo custo para massificar a observação do oceano, sistemas de comunicação 5G na sua componente espacial sobre o mar, satélite, que vai permitir transferência de dados, onde hoje é mais complicado, mais oneroso fazê-lo. O desenvolvimento de veículos autónomos, a observação do oceano, a tendência que temos, ao que estamos a assistir, e é que faz sentido, é cada vez mais utilizar veículos autónomos para fazer observação do oceano. E isso, de alguma forma, é uma revolução tecnológica e de inovação que está em curso, que, associada a esta ambiance da década dos oceanos, vai ser verdadeiramente... Sobre essa alteração tecnológica, depois mais à frente gostaria de ver consigo se há uma preocupação global para manter quadros de investigação semelhantes em todo o planeta, ou se de facto terão vantagem as potências que tiverem melhor capacidade económica para fazer essa investigação, porque isto para Portugal é uma questão que tem muito interesse, dada a dimensão do mar que podemos ter eventualmente à nossa responsabilidade. Filipa, como é que uma economista pensa esta necessidade de fazer uma conversão para outros modelos económicos quando ainda não está tudo valorizado no mar, não é? Nós vamos precisar de pôr preço aos seus serviços. Exatamente. Para criar modelos. Antes de entrar em novos modelos, que eu considero os modelos que poderão ser mais eficazes como alternativas ao modelo económico linear, gostaria de explorar também só um bocadinho a questão do valor económico do capital natural azul. Os oceanos, como vimos no início do programa, fornecem uma série de benefícios à sociedade que, juntamente com outras formas de capital, o capital financeiro, nos permitem desenvolver uma série de atividades económicas. Como, por exemplo, alimento, recursos biológicos, o próprio espaço para o transporte marítimo. Estes são muito perceptíveis. Os empregos, não é? Os empregos. Para todos aqueles serviços ou benefícios para os quais há um preço de mercado ou há uma atividade económica associada, é muito fácil dar um valor económico. O problema começa quando nós começamos a olhar para a produção de oxigênio, para o sequestro de carbono, mesmo para a proteção contra as zonas costeiras, ou também para recursos biológicos cujo potencial ainda está por explorar, e aí depois podemos entrar um bocadinho na biotecnologia. Enquanto nós não conhecermos o valor económico do capital natural azul, do oceano, é muito difícil saber como geri-lo eficientemente. Todos nós, Estado, empresas, temos um conhecimento muito profundo sobre o nosso capital financeiro. O mesmo não acontece relativamente ao capital natural. Eu penso que o problema para a má gestão do oceano é a invisibilidade económica do grande ativo natural, dos grandes ativos naturais que os oceanos e os mares nos dão. Nós temos sido capazes de dar valor a tudo o resto, não é? Exatamente, mas é muito difícil, por exemplo, dar um valor à produção de oxigênio, é quase incalculável. Mas, por exemplo, ao sequestro de carbono, é possível calcular o valor do sequestro de carbono das pradarias, beirinhas e dos chapais em Portugal, por exemplo. Os recursos biológicos, nós hoje em dia desconhecemos cerca de 90% da biodiversidade marinha. Por isso ainda há muitos recursos biológicos por explorar. Sabemos que podem ser muito importantes não só para a produção alimentar, mas inclusive para a produção de outro tipo de produtos e serviços de alto valor acrescentado, como por exemplo fármacos, cosméticos, entre outros. A partir do momento em que nós, quando conseguirmos explorar este valor que ainda está por explorar do oceano, começamos a ter muito mais conhecimento. É um bocadinho pouco a pouco. Estamos muito melhor hoje do que estávamos há 10 anos atrás, mas ainda há aqui um caminho muito grande por percorrer. Mas estamos a uma distância muito grande de facto, conseguir criar modelos de que pudessem viver comunidades, de que...
Sem ser ao nível laboratorial, sem ser ao nível académico, estamos muito longe ainda. Eu não diria que estamos muito longe. Eu acho que, comparativamente, por exemplo, há 5 anos atrás, em 2018, quando a Fundação Oceano Azul e a Fundação Carlos Gulbenkian criaram o primeiro programa de empreendedorismo exclusivamente dedicado à bioeconomia azul e à biotecnologia, o ecossistema era praticamente inexistente. 4 anos passaram, 4 edições passaram e neste momento apoiamos 59 empresas muito relacionadas com biotecnologia azul, que neste momento são capazes de desenvolver uma série de produtos e serviços para múltiplas indústrias, desde a farmacêutica, a cosmética, mesmo tecnologias de bioprocessamento ou de sequestro de carbono. Por isso, acho que estamos numa curva positiva, mas obviamente que ainda falta um caminho muito grande por percorrer, porque não basta desenvolver o ecossistema da inovação e da tecnologia. Depois temos que ter as universidades, que já são excelentes em Portugal nestas áreas, mas ainda falta um grande caminho entre fazer a transferência de conhecimento científico para o mercado e depois temos que ter políticas públicas mais eficientes também para canalizar mais investimento privado para estas áreas. Bruno, o que nos falta é a capacidade de dar uma escala industrial ao conhecimento que já temos nesta área da biotecnologia, por exemplo? Ou não? Eu diria que, sobretudo neste setor em particular, Portugal está num momento como talvez nunca tenha estado noutras revoluções industriais. Sobretudo na área da biotecnologia. A biotecnologia aplicada aos oceanos, enquanto indústria, está na sua infância em todo o mundo. E é possível que este comboio nós tenhamos não só apanhado, mas tenhamos a possibilidade de ser uma das locomotivas de desenvolvimento. Não só pelo fato de termos um oceano à nossa frente, sem dúvida, às vezes é avassalador, olhamos para esse oceano, o que é que vamos fazer dele? Temos, como referido pela Filipa, temos centros de investigação de excelência e até estamos aqui numa casa que faz investigação de excelência reconhecida em todo o mundo. Temos cada vez mais empresas que vêm do mundo científico que se têm desenvolvido. Talvez não tenham a escala de outros setores, mas temos outros setores que estão a olhar para estas atividades e que estão a começar a ganhar curiosidade por estas atividades. Muito interessante também, enquanto comunidades, creio que estamos a dar coletivamente os passos certos para não só nos desenvolvermos com os recursos endógenos, mas também ter capacidade de atração de investimentos de cientistas, de empresas de outras geografias, que podem trazer, e temos que ser muito honestos nisto, Portugal não vai ser capaz sozinho de explorar aquilo que tem. Portugal vai ter de emparceirar e vai ter que atrair investimentos, talento, capacidade, para em conjunto com as nossas capacidades endógenas conseguirmos ter aqui um polo de desenvolvimento de biotecnologia marinha em particular e sentido lato da economia do mar. Então, quando diz que nós podemos eventualmente liderar este processo, mas não o faremos nunca sozinhos, não é? Podemos liderar em que aspecto, então? Podemos liderar e temos de liderar na componente científica, na componente de demonstração que é possível. Existem exemplos excelentes já em Portugal de como é possível utilizar recursos marinhos para valorização económica. Temos, por exemplo, a maior unidade de produção de microalgas da Europa está em Portugal, foi desenvolvida em Portugal, com ciência e com engenharia portuguesa. Temos centros de excelência na área da aquacultura, na área da biorremediação dos oceanos. Temos essa capacidade de ter já modelos demonstradores que mostram que é possível criar valor económico. Mas faltam-nos os parceiros para dar dimensão, é isso? Os parceiros para dar dimensão, eu diria que neste momento falta alguma escala, falta alguma projeção de massa crítica. Eu tenho grandes esperanças que na próxima semana, com a quantidade de eventos que vão à margem da própria Conferência das Nações Unidas, que vão reunir cientistas, empreendedores, grandes empresas, nós tínhamos capacidade de mostrar que Portugal é o local certo, como outros, e em rede com outros, de desenvolver este setor económico
esta ciência que suporta este setor económico e que permita, em conjunto com os nossos recursos, atrair esses parceiros que nos permitam efetivamente desenvolver este setor. Tiago, é esta a sua opinião de que a conferência da próxima semana pode ser uma oportunidade para um ponto de viragem? Bom, uma conferência é uma conferência, não é verdadeiramente a realidade das coisas. Mas eu recordo a primeira conferência das Nações Unidas, que teve lugar em 2017, sobre o oceano, em Nova Iorque, conseguiu, de alguma maneira, colocar 2 temas no mapa que foram muito importantes. Um deles foi a questão da poluição dos plásticos, porque foi isso que verdadeiramente agarrou os mídia a olhar para o oceano e, por sua vez, através dos mídia, as populações, as opiniões públicas. Nós estamos verdadeiramente preocupados hoje em dia com a poluição de plástico, que é uma poluição que nós vemos, que flutua, que é visível a olho nu, e essa conferência teve esse mérito, e também trazer todo o problema dos corais, porque o segundo El Niño, que foi entre 2014 e 2016, teve os primeiros relatórios científicos em 2017 e nós conseguimos perceber que metade dos corais já morreram, digamos assim, e que, portanto, temos uma situação muito complicada para o aumento da temperatura das águas, principalmente, porque o oceano absorve mais de 90% do excesso de calor gerado pelo aquecimento global, que é coisa que muitas pessoas não sabem, e com tudo isso, esses temas colocaram os oceanos mais na agenda. Para lhe dar uma ideia, em 2017 havia cerca de 200 ONGs, organizações não governamentais, e quando a Fundação Oceano Azul, que foi a essa conferência, se inscreveu, havia 5 fundações a nível mundial inscritas nessa conferência. Para esta conferência agora, estão praticamente 1000 ONGs e há quase 100 fundações inscritas, para não falar no setor todo da economia. Portanto, há uma atenção que multiplicou-se por muitas vezes. E isso é muito importante. Portanto, eu acho que esta conferência... Ela precisa de ser transposta para o nível da decisão. Exatamente. O que nós precisamos é de quebrar com muitas décadas em que o oceano não esteve na mesa de negociações da comunidade internacional, entenda-se, dos Estados-membros das Nações Unidas. Como eu referi sobre a questão do clima e dos oceanos, que é uma questão paradigmática, mas mesmo noutras questões. Eu saí das Nações Unidas quando lá trabalhava, em 2002, e já naquela altura a União Europeia gostaria de ter um tratado de conservação do alto mar. O alto mar é aquela zona que está fora da jurisdição nacional dos Estados costeiros, que significa 50% do território do planeta Terra e que não tem legislação que permita ser sustentado, que se permita ser preservado. Se nós queremos salvar o que resta, salvar o que resta da natureza no nosso planeta, nós temos seguramente de conseguir ter um tratado para o alto mar, e passaram-se 20 anos e esse tratado não existe. Estes tempos não se coadunam com os tempos da crise onde nós chegámos, e é neste sentido que é preciso esta grande e vibrante sociedade civil para levar depois os decisores políticos a tomarem as suas decisões. Acredita que este vai ser um momento para tomar decisões, ou vamos discutir compromissos e acordos de princípio e vontades? A Fundação Oceano Azul tinha muita vontade. Nós estamos a trabalhar para esta conferência desde 2019. Sim. Nós organizámos muitas reuniões em 2019 em Lisboa e em Londres para criar uma coligação de parceiros internacionais que neste momento tem cerca de 600 parceiros a nível mundial, chamado Rise Up for the Ocean, que é uma agenda comum para estas organizações que tenta aumentar, digamos assim, a fasquia da ambição dos decisores políticos. E temos aqui algumas decisões que são aquelas que estão em negociação há anos e anos e que nunca mais chegam à meta. E uma delas é o Tratado do Alto Mar, outra é este compromisso de chegarmos a 30% de áreas marinhas protegidas em 2030. Um terceiro é um que passámos agora ao lado na Organização Mundial de Comércio, que este mês ainda reuniu para acabar com os subsídios às pescas, digamos, excessivas, à sobrepesca. Apenas aquilo que foi determinado foi acabar com subsídios a pescas ilegais não reportadas. Acho, portanto, que é pouco, sinceramente, nós esperávamos mais. E depois também há a questão da poluição. Aqui houve um avanço muito grande recentemente em Nairobi, nesta primavera, com a questão de começarmos a fazer um instrumento para os plásticos, mas temos ameaças muito mais sérias que a poluição de plásticos, como a ameaça da poluição dos nutrientes, a poluição orgânica dos nossos sistemas de saneamento, das cidades, da agricultura também. Da própria agricultura, não é? E a própria agricultura e os problemas também da poluição química e hoje da poluição farmacêutica, que é uma verdadeira ameaça às zonas costeiras. E, portanto, há todas essas agendas que nós gostaríamos que, de uma vez por todas, tivessem algumas decisões. Diz que este ano é o super ano dos oceanos, tantas são as conferências de oceanos que existem em 2022,
para ser o super-ano dos oceanos, todos estes temas que estão em aberto há 20 anos têm de começar a ser fechados. Bruno, a biotecnologia tem que aplicações práticas hoje já na vida das nossas sociedades? Quais são os principais benefícios? Lavar a roupa, por exemplo. No tempo dos nossos pais e avós, lavava-se a roupa com fosfatos, altas temperaturas. Agora temos ciclos de lavagem a 40 graus. Isso é possível porque conseguimos isolar proteínas de determinados micro-organismos que vão degradando as nódulas de gordura. Coisas tão simples como lavar a roupa, coisas tão simples como sabermos que determinados alimentos, para além de nos alimentarem, permitem-nos ter um efeito benéfico para a saúde. Portanto, todo esse conhecimento vem da biotecnologia. A biotecnologia é sobretudo isso, é perceber como funcionam os organismos vivos. Não só os micro-organismos, mas até aos seres superiores. Como é que funciona a nível celular os organismos vivos e utilizar esse conhecimento para aplicações práticas, não de uma forma empírica, mas de uma forma racional. Há milhares de anos usa-se biotecnologia de forma empírica, para fazer pão, para fazer cerveja, vinho. Pão, cerveja e vinho utilizam leveduras, iogurte utilizam bactérias. Nós, neste momento, conhecemos tanto sobre estes e outros micro-organismos que, para além de pão, cerveja e vinho, conseguimos fazer bioplásticos, conseguimos fazer vacinas, conseguimos fazer os tais ingredientes para detergentes. Biocombustíveis. Biocombustíveis também, conseguimos fazer uma panóplia, eu diria que, tecnicamente, todos os compostos que neste momento podem ser feitos a partir da indústria petroquímica e que são produzidos a partir da indústria petroquímica, fibras têxteis, plásticos, etc., tecnicamente já se pode fazer por via biotecnológica. Sem extração. Sem extração, utilizando matérias-primas renováveis. O que é que nos falta? Falta-nos, na maioria dos casos ainda, caminhar para uma eficiência económica e de escala que seja comparável aos mais de 100 anos de otimização da indústria petroquímica. Claro. Mas a mensagem é, tecnicamente, hoje, 2022, é possível. E só acrescentar o que o Bruno está a referir, e é um setor altamente produtivo. E eu acredito que a posição económica que Portugal terá no futuro, na próxima década, e muito vai depender da maneira como utiliza os seus recursos naturais. Nós já temos feito um caminho com os recursos abióticos, o vento, o sol, com o crescimento das energias renováveis em terra, mas relativamente aos recursos bióticos, aos recursos biológicos renováveis existentes no mar, ainda há muito por percorrer. Mas somos o país mais rico em biodiversidade marinha da Europa, ou seja, somos ricos em capital natural. E, além disso, sendo que temos uma economia débil e estamos em contração, vamos estar em contração demográfica, já estamos, a única maneira de nós crescermos é focarmos em setores que são produtivos, ou seja, em setores que permitem acrescentar a produtividade agregada de Portugal. E a biotecnologia faz isso mesmo, porque não só permite criar produtos alimentares e rações que são aqueles que são de menor valor acrescentado, mas entrar em cadeias de valor, como por exemplo a cosmética e a farmacêutica, que têm um valor acrescentado enorme. E por outro lado estamos também a viabilizar a sustentabilidade. Estamos a falar também da possibilidade de substituir por esta via a alimentação humana como uma alternativa menos poluente do que a agricultura e a pecuária. Estamos não só a acrescentar valor económico, como a viabilizar a sustentabilidade de inúmeras cadeias de valor, de inúmeros setores económicos. Ou seja, é um setor que nos pode fazer crescer com menos emissões e menos utilização de recursos e, ao mesmo tempo, posicionar Portugal nos mercados globais, que é algo que nós não conseguimos fazer há mais de 20 anos, quando começámos a estagnar, precisamente por isso, porque não acompanhámos o avanço científico e tecnológico no início do século. Se nós conseguirmos acompanhar esta revolução biotecnológica, conseguimos pôr Portugal a crescer e a ter uma posição económica de destaque também na Europa. A Filipe ajudou-me a colocar o problema no ponto que eu queria há pouco, Sr. Comandante, que é precisamente a capacidade económica de Portugal para fazer investigação. E se esse é... Portugal tem capacidade de fazer investigação no mar. Tem uma série de organizações dedicadas
Tem naturalmente a Marinha também, através do Instituto Hidrográfico, faz investigação no mar. Agora, não é com a dimensão, se calhar proporcional à dimensão do nosso mar. E se calhar, em termos de sofisticação de alguns meios e alguns sistemas que possam ser utilizados nacionalmente, não são os de ponta a nível mundial, mas eu diria também não nos podemos verdadeiramente envergonhar. Agora, nisto da ciência, parte-se muito daquilo que são atividades de cooperação. Tem que haver cooperação científica, cooperação na utilização de meios, cooperação na utilização de Que a sistema. Marinha faz, nomeadamente através do Instituto Hidrográfico, essa cooperação? Nós fazemos muito essa cooperação. Eu posso dizer que o Instituto, em termos de cooperação, tem protocolos assinados praticamente com 150 organizações diferentes, sejam nacionais ou estrangeiras, e uma das coisas que nós evitamos sempre é que um navio de investigação vá para o mar fazer uma única atividade, um único processo de investigação ou trabalhar num único projeto. E só para dar um exemplo, até porque estamos aqui onde está instalado o CIMAR, que é uma feliz coincidência. Nós, neste momento, a Marinha tem um navio hidrográfico nos Açores a fazer levantamentos hidrográficos e, portanto, para conhecermos com alta resolução o Fundo Marinho Nacional, um projeto que está desenhado para ser concluído até 2030, e a bordo estão 2 cientistas do CIMAR, exatamente, a aproveitar o facto de estarmos com um navio numa zona de interesse específico deles a fazerem a observação de cetáceos. E a seguir vão embarcar mais uma série de cientistas de outra organização para aproveitar o tempo de navio e fazer as suas observações ou colaborar em projetos. Portanto, nós tentamos sempre maximizar. Naturalmente, o ideal era que houvesse mais tempo de navio, mas uma das coisas que também surge naquilo que são os grandes programas de financiamento da investigação no mar é que se financia praticamente tudo. Financiam-se recursos humanos, financiam-se a aquisição de sistemas, financiam-se, mas não se financia tempo de navio, que é das coisas mais básicas que é preciso para investigar o mar, é preciso ir para o mar. E isso é uma dificuldade com que Portugal se debate entre as suas instituições para ir para o mar. Vamos ver alguns dos exemplos que temos em Portugal. Fomos até ao Algarve, vamos ver os exemplos e depois voltamos para conversar. A economia do mar representa em Portugal apenas 5% do nosso BIP, mas há um mar de instrumentos e de opções para uma economia azul. Vamos então neste Fronteiras 21 conhecer as áreas onde podemos ser competitivos, como podemos proteger o nosso mar e de que forma lhe atribuímos valor económico. O Duarte Baltazar reuniu então alguns exemplos que estão a ocorrer neste momento na região do Algarve. Chegou da costa leste dos Estados Unidos e acabou por fixar-se no Guadiana, à boleia do aquecimento do oceano. O caranguejo azul, tal como a corvina americana, é um invasor e está na mira do Centro de Ciências do Mar do Algarve. Estes dois vieram cá parar inicialmente, penso que tenha sido por as águas de lastro de navios que venham da sua zona nativa, na costa leste dos Estados Unidos, ainda em larva. Aqui no Algarve, o caso do caranguejo, pensamos que tenham surgido como fonte, em termos de... tenham vindo da zona de Cádiz, porque já havia outras populações ali na costa de Espanha há mais anos e depois pensa-se que tenham migrado, digamos, de forma natural aqui para a Costa Sul. Através do projeto NEMA, qualquer pessoa pode ajudar a sinalizar espécies invasoras, subtropicais ou simplesmente incomuns na costa portuguesa. Primeiro estranham-se, como diz o ditado, mas depois talvez possam entranhar-se nas redes de pesca e, quem sabe, no futuro, no prato dos portugueses. Pedimos a qualquer pessoa que apanhe um caranguejo azul, uma corvina ou alguma espécie assim estranha que entre em contato connosco, para conseguirmos, enfim, também detectar e monitorizar um pouco a sua expansão. Não é possível para nós fazer esse controle, portanto, a exploração económica acaba por ser uma forma de reduzir um pouco ou tentar controlar um pouco a sua expansão. O caranguejo azul, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma grande procura, as pessoas gostam. Sim, muito. É uma indústria gigante. E tanto o caranguejo como a corvina, aliás, nos Estados Unidos estão, digamos, subexplorados e tudo.
Já o polvo, que não é invasor, é objeto de um outro programa, o Participesca. Sob o comando da Associação Natureza Portugal, cientistas, pescadores e entidades públicas, como o Doca Pesca, trabalham para criar um sistema de cogestão da pesca do polvo no Algarve. Será o segundo do género em Portugal, depois do da apanha do Perceve, na Reserva Natural das Berlengas. Também aqui, os pescadores terão uma voz. Noutros países já se passa os pescadores estarem a gerir o espaço marítimo e o modo como gerem e capturam os recursos. Acho que é por aí o caminho. A cogestão, nós, é verdade, estamos a começar um pouco tarde, mas vamos de encontro àquilo que já está a acontecer noutros locais. E a Universidade, muito bem, entendeu desenvolver, juntamente com a WWF, este projeto para nos ajudar a gerir melhor a pescaria do polvo, que atualmente enfrenta problemas que nos preocupam no que toca ao elevado esforço de pesca, ao comércio paralelo de espécies de tamanho juvenil, ao próprio conflito dentro das áreas de pesca entre as várias artes, porque se determinada arte usa arte em demasia, em excesso, vai prejudicar as restantes porque rouba espaço de atuação e de pesca. O polvo é a principal pescaria portuguesa. Para o Algarve ainda é mais, portanto, para o Algarve, que representa mais de 50% da pesca do polvo em Portugal. Esta é uma espécie muito particular, porque, sendo um recurso renovável como os outros recursos pesqueiros, esta espécie, quando se reproduz, morre. Portanto, é um recurso desafiante, bastante difícil de gerir. Este comitê o que vai fazer é ajudar, de certa forma, o Governo a gerir esta pescaria melhor. Quanto à base científica, a base científica nós também estamos a construí-la. Portanto, estamos a acompanhar as embarcações, estamos a fazer a sua monitorização, a sua avaliação do recurso. Estamos a fazer testes de comportamento e de marcação dos polvos para podermos seguir os seus movimentos, percebermos a sua dinâmica, como crescem, quando se reproduzem exatamente e em que período do ano mais concreto se reproduzem, qual é a variabilidade interanual. Num país onde 80% das embarcações dedicam-se à pequena pesca costeira, é preciso conciliá-la com outras atividades como a aquicultura. No Algarve, por exemplo, crescem as únicas ameijos do mundo em mar aberto. Em cerca de 100 hectares ao largo da Costa de Lagos, serão produzidas anualmente 400 toneladas. A forma tradicional de produzir a ameijoa é no sedimento, na areia ou no lodo. Nós somos os primeiros no mundo a fazê-lo em mar aberto, na coluna de água, ou seja, não há qualquer substrato, a ameijoa pura e simplesmente está a filtrar água. Nós colocamos a semente no mar, fazemos-la crescer e depois crescida tiramos-la, ou seja, nós não estamos a extrair diretamente na natureza um recurso da natureza, nós é que estamos a colocar lá para a cultivarmos. Infelizmente há muita mortalidade nas rias, onde há a produção da ameijoa, portanto o mercado português procura muito a ameijoa e também o mercado espanhol e o resto da Europa também, mas principalmente Portugal e Espanha são mercados muito fortes para a ameijoa. São exemplos de uma economia azul, que hoje representa 5,1% do produto interno bruto em Portugal e 4,1% do emprego. O futuro discute-se na Conferência dos Oceanos, organizada pelas Nações Unidas em Lisboa, a partir da próxima segunda-feira. Vamos olhar para alguns números. A economia azul em Portugal representa 5% do PIB, representa 4% dos postos de trabalho e 5% das exportações. O setor do turismo tem o peso mais relevante, é no quadro seguinte, vamos ver já. O turismo representa 67%, seguido da pesca, da atividade portuária e da construção naval. Apesar do crescimento da aquacultura e da segurança que esta é já como uma opção alimentar, a extração direta do mar continua a ser a principal fonte de peixe. Estes dados são de Portugal. No ano passado houve um consumo médio anual por pessoa de 60 quilos. As frotas nacionais de pesca, constituídas por pouco mais de 7.500 embarcações, capturaram 141 mil toneladas para um valor de venda em lota que andou entre os 335 milhões de euros. Vemos então a comparação com dados que são de 2020 relativos à aquacultura. Foram produzidas 17 mil toneladas para um valor que não chega aos 100 milhões de euros. Voltamos então à conversa com os nossos convidados. Filipe, começo por si e olhando para estes exemplos que estão a decorrer no Algarve, apontaria para que prioridades ou para que áreas de negócio possíveis como prioritárias em Portugal? Relativamente aos exemplos que passaram, o último exemplo é um exemplo
claro de corresponsabilização de stakeholders, é uma cogestão de pescas. Não é uma área onde a Fundação Carlos Gulbenkian tenha debruçado muito trabalho nos últimos anos, mas como trabalhamos a sustentabilidade também no seu sentido mais lato, e uma das coisas que advogamos é o envolvimento de todas as partes interessadas e de todos os stakeholders, este é um modelo de negócio que obviamente não é bem de negócio, um modelo de desenvolvimento e de gestão que nos faz-nos todo o sentido, pois estamos a responsabilizar todas as partes interessadas, a dar-lhes mais poder de decisão e ao mesmo tempo temos um conhecimento holístico muito maior. O cientista tem o conhecimento científico, obviamente, o pescador ou o apanhador tem o conhecimento empírico, por isso chegamos a bom porto se envolvermos todas as partes interessadas. Relativamente à sua questão em particular e a que atividades económicas, onde é que nós podemos apostar, volto um bocadinho ao que disse há pouco, eu acredito que Portugal tem que alterar os seus vetores de crescimento se queremos, por um lado, respeitar as metas de desenvolvimento sustentável, a Agenda Global das Nações Unidas, o Acordo de Paris e, ao mesmo tempo, dar robustez e competitividade à economia portuguesa. Por isso, diria que temos que saber como aproveitar os nossos recursos, tanto os abióticos como os bióticos. Relativamente às energias renováveis marinhas, é algo que não temos trabalhado muito, mas acredito também que pode ser uma boa aposta, nomeadamente a eólica offshore. A Fundação Carlos Gulbenkian, em 2017 ou 2018, escreveu um policy brief sobre esse assunto, em que na altura recomendou, juntamente com uma equipa da nova SPE, para se avançar com um apoio específico de feed-in tariff no caso das eólicas offshore, porque não eram competitivas do ponto de vista do investidor privado, nem a longo prazo. Nós, na altura, fizemos uma análise até 2050, mas calculando todas as externalidades positivas, chegámos à conclusão que deveria ser uma área onde se devia apoiar, o Estado devia apoiar através de subsídios à produção. Portanto, ela não consegue ser competitiva ainda só por si, precisará sempre de investimento público ou de suporte público. Nós, na altura, fizemos uma análise a 3 tipos de tecnologias, uma análise aos custos de capital, eólica nearshore, eólica offshore e energia das ondas. Nenhuma delas seria competitiva do ponto de vista do investidor privado. Mas a offshore seria a mais interessante? A offshore seria a mais interessante. Na altura, o mesmo aconteceu com as eólicas em terra. Temos um leilão anunciado. Exatamente, pronto, era exatamente o que eu ia terminar com isso. Nós, na altura, fizemos a comparação entre as 3 tecnologias, mas à equação da viabilidade económica acrescentámos a viabilidade social, ou seja, acrescentámos tudo o que pudessem ser externalidades positivas ou negativas, ou seja, redução da poluição, redução de gases de efeito de estufa, impactos na paisagem, e chegámos à conclusão que a eólica nearshore nunca seria para apoiar, a energia das ondas, se Portugal quiser ser um player, talvez apostar em investigação e desenvolvimento, mas é algo que depois teria que ser aprofundado, e no caso das eólicas offshore, avançar com um apoio específico de feed-in tariff. Com o contexto atual da guerra, obviamente que temos que acelerar as energias, a transição energética vai estar no centro da resposta da Europa no que diz respeito à sua segurança energética, ou seja, à sua segurança económica, por isso acredito que possa haver aqui também uma alavanca para as eólicas offshore, até porque, lá está, há muito pouco tempo, há cerca de um mês, foi anunciado um leilão para 2023 e o próprio Governo já anunciou que vai rever as metas das eólicas offshore em alta, que estão no PNEC, que é cerca de 0,3 gigawatt-hora até 2030, e vão rever em alta precisamente por causa disso. Este foi para nós um aspecto positivo, não é? Esta urgência e o motivo extra para avançar para a transição energética, esta é uma opção que apoia, Tiago? Sim. Nós, quando olhamos um bocadinho para o potencial, não há dúvida nenhuma, o mar vai ser muito mais relevante para as economias do século XXI que foi para as economias do século XX. Este século XXI é o século, essencialmente, da descarbonização. É a solução que nós temos para conseguir, de alguma forma, combater as alterações climáticas e conseguir chegar ao final do século apenas com mais 1,5 graus Celsius de temperatura atmosférica relativamente à base pré-industrial. Porque, para fazer isso, vamos precisar de alguma maneira, descarbonizar não apenas as nossas economias, mas a nossa própria sociedades. Nós vamos ter de descarbonizar as nossas próprias vidas. Por isso é que é muito interessante hoje o painel intergovernamental dos cientistas para as alterações climáticas já dizem que temos de adotar dietas verdes. Aquela ideia de que temos de mudar os nossos próprios hábitos alimentares para não
termos dietas tão carbonizadoras e termos dietas muito mais Tiago, mas dê só um exemplo do que é uma dieta verde. Uma dieta verde seria uma dieta que utilizasse produtos que não carbonizassem tanto como a agricultura tradicional carboniza. Cada vez que nós plantamos alguma coisa no solo, temos de revolver o solo e libertamos o carbono que ficou lá armazenado desde a última vez que revolvemos esse solo. Aí o oceano é uma alternativa muito importante. Portanto, na questão da segurança alimentar, o oceano vai ser determinante, porque o oceano pode produzir, principalmente em algas e bivalves, e o Bruno falou aqui nas microalgas, mas também em macroalgas, o oceano pode produzir proteínas alimentares que são importantíssimas para nós alimentarmos mais de 2 mil milhões de pessoas até 2010. E para isso seria fundamental. Há uma coisa muito interessante, é que as algas e os bivalves não apenas não consomem recursos hídricos, que, por exemplo, são cada vez mais escassos em áreas de desertificação acelerada, como é o sul de Portugal, por exemplo, como também conseguem ajudar a descarbonizar o oceano, porque absorvem ao oceano o seu crescimento orgânico e, portanto, ajudam a combater, de alguma maneira, este fenómeno péssimo da adulteração química do oceano através da acidificação, que é gerada... Este exemplo que vimos dos bivalves no Algarve corresponde a isso que está... Os bivalves do Algarve correspondem completamente a isto. Mais ainda, como disse na peça, um dos agentes dessa exploração de bivalves, o que está a acontecer com isso é que nós conseguimos fazer aquilo que é verdadeiramente o grande desígnio da espécie humana no século XXI, que é conseguir dissociar os nossos recursos naturais, dissociar as nossas matérias-primas dos recursos naturais do planeta. Porque desde que nós estamos no planeta, acelerado com a Revolução Agrícola há 10 mil anos atrás e depois muito mais acelerado com a Revolução Industrial, que todas as nossas matérias-primas são, digamos assim, sinónimo de recursos naturais do planeta. E nós sabemos que não podemos continuar a ter mais exploração dos recursos naturais porque eles estão exaustos. E, portanto, nós precisamos cada vez mais de conseguir desenvolver os recursos, as matérias-primas sem recorrer aos recursos naturais. É isto que esta exploração de bivalves faz. Eles conseguiram dissociar a exploração, a criação, o surgimento das sementes das amêijoas dos bancos de sedimentos naturais onde é preciso recorrer. E isso vai ter de acontecer em muitas áreas e em muitos setores, e a biotecnologia para isso vai ser uma grande chave e vai ser muito importante. Por isso eu dizia a alimentação, mas também a energia, que me começou por referir. A energia pode ser verdadeiramente um game changer para Portugal, porque nós somos um país que desde a Revolução Industrial e do carvão para a máquina a vapor e depois do petróleo para o motor a explosão, que nós ficámos de lado dessa revolução energética. Portugal nunca mais conseguiu acompanhar o passo com os grandes países da Europa Ocidental, por exemplo. E por isso vivemos sempre ou mais atrasados e menos endividados, como por exemplo no tempo do Estado Novo, ou mais endividados e menos atrasados como hoje. Mas a verdade é que deixámos de contar para a economia mundial a partir do momento em que perdemos o controle da energia. Com a energia eólica offshore, se for flutuante, porque é adequada à nossa plataforma continental, nós poderemos vir a ser exportadores líquidos de energia para a Europa e isso é fundamental compreender. Eu costumo sempre dizer, o vento azul, que são 5.000 horas por ano, na costa portuguesa, é melhor que o vento verde, que é o vento da energia eólica onshore. E nós temos capacidade para depois sermos nós a fazer essa instalação e essa exploração, ou vamos ter de aceder? Temos, se impusermos essas condições. Portugal foi o pioneiro mundial a conseguir provar ao mundo, através de um protótipo à escala real, que foi o Windfloat, que foi um protótipo desenvolvido por um conjunto de empresas, que esteve no mar durante 2 anos e conseguiu mostrar que podemos ter uma estrutura flutuante com uma turbina de 3 megawatts que consegue ter a estabilidade suficiente para produzir 5.000 horas de vento por ano. Portanto, nós fomos extraordinários, nós às vezes não valorizamos aquelas coisas que fazemos. Essa tecnologia é fundamental para bacias como as bacias profundas do Oceano Atlântico, onde está Portugal. E, portanto, nós o que precisamos agora é de escala. E, como disse a Filipa, o Governo parece que está-se a preparar para criar leilões. É necessário ter as condições de que seja a nossa indústria metalomecânica a produzir as turbinas, ou uma parte das turbinas, digamos assim, não é? Que seja as indústrias da construção e da reparação naval que possam depois criar as frotas de manutenção, as frotas que fazem as reparações. E com isso tudo nós podemos desenvolver, digamos assim, para um país que tem 70% da sua população, dos seus consumidores, da sua indústria, do seu comércio na zona costeira, ter aqui ao lado, no mar, a produção de eletricidade, parece-me, francamente... Deixa-me só perceber se este tipo de atividades não tem nenhum impacto positivo. Estamos só a falar das vantagens.
positivo, tem muitos impactos não tem positivos. nenhum impacto negativo. Não, terá de ser monitorizado para não ter impactos negativos. É muito importante dizer o seguinte, que é claro, é que se tem muito menos impactos negativos, enverdarmos, por exemplo, por uma mineração do fundo do mar. Porque estamos a falar de estruturas flutuantes, que têm umas amarrações no fundo do mar, mas que nos permitem, ao mesmo tempo, por exemplo, construir a aquacultura de algas e bivalves, por exemplo, debaixo dessas estruturas. Isso permitiria verdadeiramente a Portugal conseguir, de uma vez por todas, ocupar este imenso espaço oceânico que é o nosso e no qual nós temos alguma dificuldade em conseguir ocupar de uma maneira, porque poderíamos utilizar a mesma estrutura para várias atividades. Isto poderia permitir também a criação de vida, porque as algas e os bivalves, e no caso, por exemplo, daquela exploração da ameijoa, vão gerar, por sua vez, outras cadeias alimentares que se alimentam dos nutrientes principalmente dos bivalves, e que poderão elas próprias também gerar vida. Bruno, pergunto-lhe também pelos aspectos negativos, perigosos para o ambiente da atividade da biotecnologia, ou não temos? Estamos só a falar de atividades com benefícios? Todas as atividades podem ter efeitos negativos. Eu diria que neste momento de desenvolvimento da biotecnologia, a esmagadora, o balanço é claramente positivo. Um exemplo interessante, aliás, o exemplo que mostraram na peça da criação dos bivalves é muito interessante, porque nós vemos algo que nos parece ser extraordinariamente simples. Uma rede com os andares de bivalves submersos. Conhecendo minimamente o projeto, estão vários anos de investigação, desde biologia à genética da ameijoa, e às vezes uma pessoa, mas para que é que se estuda a genética da ameijoa? Justamente para conseguir entender aquele organismo ao ponto de poder fazer aquacultura da ameijoa fora do seu ecossistema natural. E tal como o Tiago estava a referir, cortando aquilo que tem sido a nossa relação com a natureza, que é uma relação muito extrativa. Com a biotecnologia, o que é que nós conseguimos fazer? Entender os ecossistemas, tirar uma pequenina amostra desses ecossistemas e multiplicar a vida em condições controladas, deixando os ecossistemas de onde tiramos essa amostra intocados. E isto é a beleza do que está a ser feito com aquele exemplo, com aquilo que o Tiago estava a referir, por exemplo, a aquacultura de macroalgas. Em vez de extrairmos as macroalgas dos oceanos, conhecendo os ciclos de vida, conhecendo quais são as condições para fazer as suas culturas, podemos tanto fazer cultura de macroalgas onshore, em terra, podemos utilizar estruturas que se possam criar no mar, e onshore em terra porquê? Porque é que vamos trazer espécies marinhas para a terra? Muito por aquilo que o Tiago referiu. No sul do país nós estamos cada vez com menos água. Os caudais dos nossos rios e os nossos estuários, por via dos caudais estarem a reduzir, estão cada vez com teores de salinidade mais elevados, que podem pôr em perigo atividades económicas e ecossistemas existentes atualmente. Se conseguirmos, através de organismos marinhos, do entendimento do funcionamento dos ciclos de vida desses organismos marinhos e transpô-los para a terra, se calhar conseguimos regenerar esses ecossistemas, se calhar conseguimos substituir atividades económicas que estão em declínio porque os ecossistemas estão a mudar por outras atividades económicas. Dê-me um exemplo. O exemplo, a competitividade da produção de arroz em Portugal. Nós temos estuários que cada vez mais têm maior salinidade e há razões ambientais e também há razões de comércio mundial que levam a isso. Mas existem vários terrenos utilizados atualmente como arrozais que cada vez mais estão a ver as suas produtividades a decrescer e a sua racionalidade económica a desaparecer. E o facto de estarmos numa posição em que cada vez mais conhecemos e controlamos de algum modo a prática de cultivo de organismos que são tolerantes a essa salinidade, conseguimos ter a reconversão de atividades económicas e conseguimos evitar que regiões que hoje são altamente produtivas
se tornem regiões desertificadas porque já não conseguem produzir. Alguns dos leitores do site do Fronteiras 21 enviaram-vos perguntas e deixem-me partilhar convosco uma preocupação que me pareceu comum ao longo de algumas perguntas e que tem a ver com a forma como estas novas atividades económicas podem coexistir com as tradicionais, com as antigas. E a pergunta tem normalmente muito a ver com a pesca. O João Casaca, por exemplo, eu vou dirigir-lhe a pergunta a si, Bruno. Qual é que pode ser o papel das comunidades marítimas e pescatórias na sustentabilidade ambiental e na nova economia? Portanto, se eles podem coexistir. E a Joana Sacoto, que faz uma pergunta muito semelhante, pergunta também o que é que se faz ao conhecimento tradicional destas comunidades pescatórias relativamente às artes? Isto prescinde-se disto ou elas podem coexistir? De todo, não se prescinde. Aqui, do modo como eu vejo, não podemos ter um conceito de substituição, de alternativa, mas de complementaridade e de adição. Se virmos na questão da pesca, se virmos as estatísticas mundiais, o volume de pescado estagnou desde sensivelmente 2012. No entanto, a população tem continuado a aumentar. Desde essa altura, pela primeira vez, a aquacultura ultrapassou, em massa de peixe produzido, o peixe pescado, mas não se deixou de pescar. Portanto, estas atividades vão continuar com outro grau de exigência. Um grau de exigência, por exemplo, a nível da sustentabilidade. Boa parte dos plásticos dos oceanos são plásticos que advêm da atividade pescatória. São redes que são perdidas. Por via da tecnologia e em conjunto com a atividade pescatória, existem soluções que atualmente nos permitem identificar onde foram perdidas as redes e antes que elas sejam perdidas para sempre, seja para o fundo do mar ou arrastadas por correntes marítimas, recolhê-las, trazê-las para a terra e eventualmente arranjá-las e voltar a colocá-las em uso ou reciclá-las, mas eu vejo como um efeito sinérgico e aditivo e não alternativo. Sr. Comandante, um dos objetivos que as Nações Unidas pedem aos países para considerar é a criação de áreas de proteção marinha até uma percentagem que ronda aos 30% do total do oceano. Nós temos um conhecimento sobre o nosso mar que permita hoje dizer onde é que esses 30% do nosso mar deviam ser protegidos, com que objetivo e exatamente onde? E quem faria a fiscalização dessa proteção? As Nações Unidas falam, ou a década dos oceanos, fala em 10%, a Estratégia Nacional para o Mar é que fala depois em 30% e, portanto, amplia. Os processos de identificação das áreas marinhas protegidas ainda estão em curso, não na generalidade do nosso espaço marítimo, mas dizer exatamente que os 30% que temos que proteger são estes aqui e não aqueles ali, não temos que eu saiba, não temos esse conhecimento específico. Naturalmente, o que é que nós conhecemos? Sabemos do fundo do mar, até pela variação orográfica, onde é que estão os montes submarinos, onde é que determinados ecossistemas estão ou persistem. E, portanto, esses são espaços naturalmente e em determinadas circunstâncias que devem ser protegidos e protegidos. Pode não ser uma proteção total, pode ser uma proteção parcial a um determinado espaço. Depois, uma área marinha protegida só é protegida se for possível fiscalizar essa proteção, não é? E aí, naturalmente, o nosso espaço, a dimensão do nosso espaço marítimo é um desafio significativo. E, portanto, o que também gera oportunidades no âmbito da própria economia azul, que é arranjar sistemas que permitam fazer a vigilância primeiro e depois materializar a fiscalização e garantir que realmente aquilo que nós queremos assegurar numa área marinha protegida, que isso é garantido. Naturalmente, um pouco como em terra, é impossível ter um polícia atrás de cada esquina, vai ser absolutamente impossível ter um navio em cada área marinha protegida para garantir a defesa dos interesses
nacionais. E quando eu digo, neste caso, nacionais, as áreas marinhas protegidas não são só interesses nacionais, porque o oceano não tem fronteiras e quando nós estamos a proteger um ecossistema aqui, estamos a contribuir para garantir que os serviços que são prestados por esses ecossistemas, na realidade, sejam aproveitados por todos. E esse é que é o grande desafio, eu diria, que é sair dos aspectos da regionalização, da percepção que nós temos desta necessidade de proteger determinados ecossistemas e alargar toda uma comunidade mundial para que realmente seja um esforço conjunto, porque se for só regional, não vai resolver o problema. Minimiza, contribui para não piorar muito, mas não resolve o problema. Isso significaria na prática o que em relação à fiscalização e à segurança na área que eventualmente poderá vir a ser a plataforma continental? Que precisaríamos de fazer parcerias com outros vizinhos para ir fazendo essa vigilância? Nós não vemos isso de olhar ou utilizar vizinhos para fazer vigilância dos nossos espaços marítimos e, portanto, aí nós temos uma marinha e portanto, e que inclusivamente temos estaleiros de construção naval que já construíram e que estão a construir navios para a marinha e, portanto, é uma questão de dimensionar aquilo que é a esquadra para efeitos, por exemplo, dessa fiscalização, que seja adequada e que não é só ter navios, é depois garantir a sua operação, a sua manutenção e, portanto, implica, se nós ampliarmos as nossas áreas marinhas protegidas e as quisermos realmente proteger, isso tem implicações ao qual deve ser o dimensionamento das organizações que fazem fiscalização e se perto de costa há várias organizações que podem contribuir para a fiscalização, no alto mar é a Marinha Portuguesa e, portanto, há que redimensionar e há que garantir que são atribuídos os recursos necessários para garantir essa proteção, mas pensando também que um navio da Marinha, quando está a fazer a vigilância de uma área marinha protegida, está também a contribuir para a busca e para o salvamento marítimo, está a contribuir para a fiscalização da pesca, está a contribuir para a segurança nacional, fazendo presença no espaço marítimo, está a contribuir para a vigilância de outros aspectos muito relevantes que não só a proteção ambiental. E portanto, é multifuncional, não é? Tiago, o que é que tem impedido a definição das áreas marinhas protegidas e o aumento destas áreas em Portugal? O que é que tem? O que é que tem impedido que elas sejam definidas e criadas? Em Portugal continental, com exceção dos arquipélagos, a última área marinha protegida de significado foi a Luís Saldanha, em Sesimbra, ela própria reduzida, mas com imenso simbolismo, uma vez que está na costa e onde as pessoas veraneiam e vão à praia, mas de facto nos últimos 30 anos muito pouco se fez. De alguma maneira a conservação da natureza tem perdido valor, infelizmente eu diria, nas últimas décadas em Portugal. É um pouco o parente pobre do ambiente, do setor do ambiente, também diria, e, portanto, há poucos recursos do Estado. O aparelho do Estado não é, hoje em dia, suficientemente capaz de poder intervir. Depois, durante muitos anos, nós fomos dominados por esta dicotomia pescadores e ecologistas e eles anulam-se uns aos outros e se não houver uma estratégia, um planeamento forte, nós não conseguimos sair, digamos assim, daquela inércia, daquele impasse. A Fundação Oceano Azul, por isso, empenhou-se nos últimos 5 anos, desde que ela existe, a procurar, de alguma maneira, promover áreas marinhas protegidas. Fizemos-lo no Algarve, num processo completamente de baixo para cima, conjuntamente com a Universidade do Algarve e principalmente com as câmaras municipais de Silves, de Lagoa e de Albufeira, porque descobrimos, através dos pescadores de pequena pesca locais, que há um recife rochoso no Algarve, que é o maior recife rochoso do país, Portugal continental, que é a maternidade das pescas algarvias e que tem sido muito dilapidado ao longo dos anos através da sobrepesca no Algarve. O Algarve, de acordo com um estudo que a Fundação Oceano Azul encomendou à Universidade do Algarve, perdeu mais de 60% dos seus recursos piscícolas nos últimos 20 anos. Isto é seríssimo, é gravíssimo e é necessário pôr termo a isso e, portanto, procurámos ao longo de 3 anos com as associações de pescadores, mas também com associações empresariais, porque o Algarve compreende que precisa de reinventar a sua economia com o selo da sustentabilidade, com este selo do Pacto Ecológico, da tal transição para a economia verde.
E foi extraordinário porque ao longo de 3 anos procurou-se consensualizar até onde foi possível. Fez audições na Assembleia da República por iniciativa dos partidos políticos, entregou-se ao Governo todo um pacote para podermos começar, de facto, a fazer áreas marinhas protegidas costeiras que, de alguma maneira, não visam proibir a pesca, mas visam privilegiar aquela pequena pesca local artesanal que se quer privilegiar. Mas também estivemos muito ativos com o Governo Regional da Madeira no alargamento da área marinha protegida das selvagens, que é hoje, adotada que foi, a maior área marinha protegida do Atlântico Norte, totalmente protegida, uma vez que impede a extração. E estamos a trabalhar com o Governo Regional dos Açores, como estávamos com o anterior Governo Regional dos Açores, numa área de proporções colossais, que são cerca de 300 mil km², que a ser, digamos assim, ela adotada pelo Governo Regional dos Açores, com quem temos tido a maior cooperação, poderá significar ter uma importância tremenda, não apenas para os Açores ou para Portugal, mas para toda a Europa e para todo o Nordeste Atlântico, porque estamos a falar de uma área que é quase equivalente a 10% da área económica exclusiva de todos os países da União Europeia na Europa. O panorama é muito mais positivo do que a minha pergunta supunha. Ora bem, eu acho que começamos cada vez mais a poder vir a trazer resultados. Portugal, que está muito atrasado em áreas marinhas protegidas dentro dos países ocidentais da Europa, da União Europeia, poderá em 2, 3 anos, principalmente se o projeto dos Açores for para a frente, mas se o projeto do Algarve também for consagrado na legislação nacional e se fizermos outros processos semelhantes ao do Algarve, Portugal poderá passar para a linha da frente. O Tiago falava num projeto que veio de baixo para cima, portanto é possível ter iniciativas e construir soluções sem os Estados, sem a participação dos Estados. No final é preciso o Estado, porque a Constituição portuguesa atribui a competência para essas áreas marinhas protegidas ao Governo da República. Mas o que é possível também é trabalhar sem esse Governo, com o apoio dos organismos do Governo, obviamente a Direção-Geral das Pescas, Regional, a APA, o ICNF, todos eles participaram nesse processo consultivo. Agora, o que nós fizemos ali foi um processo, no fundo, foi um processo da região, de baixo para cima. O Algarve é uma região que está a pagar um preço muito elevado por ter destruído muito o seu capital natural nos últimos 40 anos. Não apenas com o desordenamento urbano, com a construção nas falésias, na costa, mas também com o desaparecimento da Serra de Monchique, que era um grande biorreservatório, uma grande barreira de desertificação que desapareceu no sul do Algarve. E, portanto, é uma região em que temos de procurar ter atenção e canalizar as nossas atenções. A Fundação Oceano Azul, só para terminar, é o principal financiador daquele Participesca, que é o principal financiador privado, com o Mar 2020, que procura trazer para as comunidades pescatórias, que era um bocadinho o que dizia aquele espectador, no fundo, casaca, pareceu-me que tinha dito, casaca. Que é como é que as comunidades pescatórias, como é que as comunidades costeiras podem ter uma responsabilidade na gestão dos seus recursos. Sobre extração de minérios não podemos falar. Nós achamos que é um absurdo, agora que estamos a querer transitar de uma economia do século XX, que foi uma economia extrativa, linear, assente na exploração dos combustíveis fósseis, e como estava a dizer o Bruno, na extração dos recursos naturais, procurarmos continuar a fazer isso. Nós achamos que é muito mais importante aproveitar, para um país como Portugal, aproveitar o carbono azul, que vai ser uma das moedas do século XXI, vai ser uma das currencies do século XXI. Portugal é riquíssimo em carbono azul, deveríamos aproveitá-lo muito melhor e pensar em utilizá-lo e utilizar os sedimentos do fundo marinho, que são como armazéns desse carbono, do que estar a perturbar esses sedimentos e a levantar esse carbono. Filipe. Sim, aproveitando aqui a deixa, pronto, a Fundação Carlos Gulbenkian não trabalha áreas marinhas protegidas, mas lançou há muito pouco tempo, no dia 8 de junho, um projeto grande que é o Gulbenkian Carbono Azul. Basicamente, carbono azul é o termo que se dá a todo o carbono que é capturado da atmosfera e armazenado em ecossistemas marinhos e costeiros, ecossistemas esses que se chamam de carbono azul. Em Portugal nós temos 3 tipos de ecossistemas de carbono azul, as pradarias marinhas, os chapais e as florestas de algas, e basicamente este projeto, de forma muito resumida, o que vai fazer em 3 grandes fases é, primeiro, gerar o conhecimento de base científica, vamos mapear e caracterizar em Portugal continental todos os ecossistemas de carbono azul, em 9 zonas que já foram pré-identificadas, e depois disso vamos construir uma carteira de intervenções de proteção e de restauro, de acordo com o estado destes ecossistemas, incluindo os custos de intervenção. E são exatamente estes custos de intervenção que depois nos vão dar o valor de um crédito de carbono azul para Portugal. Numa segunda fase, a Fundação Carlos Gulbenkian será a primeira instituição
privada e não privada, será a primeira instituição em Portugal a investir nesta carteira de intervenções, com o valor que ainda não sabemos, porque terá que ser calculado na primeira fase, mas que será no mínimo suficiente para compensar a nossa pegada de carbono em 2021. E por último, em terceiro, vamos querer advogar, obviamente, junto do Estado, porque estes ecossistemas são geridos por entidades públicas. Vamos advogar pela constituição do mercado de carbono azul em Portugal, que terá que ter, idealmente, créditos de carbono certificados. Temos que ter as regras do jogo minimamente bem definidas, não queremos nada complexo porque é voluntário. E para quê? Para conseguir atrair mais empresas e mais investimento privado para esta área. E, portanto, que este é um projeto da Fundação. Vão à procura também de selos de responsabilidade social. Empresas que estejam genuinamente interessadas em proteger e conservar estes ecossistemas, porque não pode ser estas empresas têm que ter uma gestão sustentável da sua atividade. Não basta poluir e depois pagar para compensar. E a Fundação Gulbenkian o que faz já há alguns anos tem um projeto, tem um programa interno de gestão sustentável das suas atividades, onde tentamos mitigar ao máximo a nossa pegada de carbono, e tudo o que não conseguirmos mitigar é o que depois vamos compensar. Ou seja, temos que provar primeiro que estamos a fazer todos os esforços possíveis para reduzir a nossa pegada de carbono. Obviamente que temos sempre uma pegada, é possível ter uma pegada zero. Pronto, e este é um projeto, só referir que não é só é da Fundação Gulbenkian, em parceria com a ANP-WWF e com o CCMAR da Universidade do Algarve. Deixem-nos acrescentar a esta nossa conversa a opinião do enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Oceano, o embaixador Peter Thompson, que em entrevista ao Fronteiras de 21 disse que acredita que sempre considerámos o mar demasiado grande para falhar e que sempre estivemos errados. Peter Thompson defende que é fundamental percebermos o papel que o oceano tem na vida da Terra e aplicar no imediato as soluções que precisamos a longo prazo. Uma entrevista da jornalista Joana Machado, quando faltam poucos dias para que Peter Thompson esteja em Lisboa para a Conferência dos Oceanos. Peter Thompson será uma das principais vozes a ser ouvidas na Conferência dos Oceanos em Lisboa. É diplomata das Ilhas Fiji e a primeira pessoa a desempenhar o cargo de enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Oceano. Hello, Peter. Hello, nice to be with you. Nice to be with you too. You are the first one on this job. What is your absolute main priority? Well, the answer to that question really lies in the fact that the ocean's health is in decline. That's a measurable fact in all indices, whether it's pollution or fishing or habitat destruction or warming and many more. All the indices show that the health of the ocean is in decline. So my top priority really is to stop that decline, and the UN Ocean Conference in Lisbon is a very important part of that process. David Dubillet, the ocean photographer, told us this week that we should call our planet Planet Ocean instead of Planet Earth. Did we fail in giving the ocean the importance it deserves? I don't think it used to get the importance. People thought of it as too big to fail, that we dumped rubbish in it, we overfished it, we heated it up, we sent all our CO2 to be absorbed in it. We just thought that this could go on forever. But of course, that's a linear process and you reach limits, planetary limits. So yeah, the time has come for us to redress our relationship with the ocean, get into more circular, sustainable thinking, and get into a more respectful relationship with the ocean, because as you say, this is a blue planet, and that's because of the ocean. Life doesn't exist on this planet without a healthy ocean. So the ocean is not too big to fail, like we used to say for banks and economic systems. We really need to pay attention. That's correct. And for the veracity of that statement, all you have to think about is the fact that 50% of the oxygen on the planet is produced in the ocean. Do you believe that creating an economy of sea surrounding marine protected areas can be the answer for countries with less resources? And how can we do that? Well, marine protected areas are a very important part of the jigsaw of solutions, because there are hundreds of pieces, thousands of pieces to that jigsaw.
And I'm very confident that Lisbon will go a long way to putting that jigsaw together of the solutions that we need to stop the decline in the ocean's health. So marine protected area is a very important part of that jigsaw. And obviously coastal states like Portugal and Fiji, we have a huge role to play in that. So we will get real solutions from this conference. I'm very confident we will. I've been saying to everybody we're going to launch a great fleet of solutions to answer the ocean's problems. I'm not saying that we're going to fix everything in a short period. Fixing things like ocean warming and deoxygenation and acidification, this is long-term. And as I say, it's mainly about getting our greenhouse gas emissions under control, and stopping burning fossil fuels is the main way to do that. So that's long term. But in terms of the short to medium term, what we launch in Lisbon next week will be what we will be working at for the next 3 years. And I'm very confident that that will do a huge amount to stop the decline of the ocean's health. Even for long term, we have to start now. Absolutely. There's definitely no way that we can continue doing what we're doing now and expect that our grandchildren will have secure lives on this planet. I'm a grandfather, and that's my daily motivation. And intergenerational justice, I think, has to be the hallmark of everything that we do. You came from the Fiji Islands. Growing up, how was your connection with the sea? Well, in the islands, small and developing states, you're basically born in the ocean. I mean, my mother had to come in on a small boat through a storm to the hospital to give birth to me, and we're back on that small boat a couple of weeks later. You live with the sea and you learn to respect it. Yes, you love it, but you learn to respect it because some of your worst moments in your life are at sea, and some of your best moments in life are at sea. So it's, as I said earlier, it's a question of respect and balance when it comes to our relationship with the ocean. Do you believe people lost that connection? I think that people turned their backs on the ocean, and I've had leaders of countries tell me that they've had their backs to the ocean. But people are waking up now to the fact that not only is this such an important issue for healing the planet, but it's also a huge ally. The ocean is a huge ally for us in fighting climate change and biodiversity loss, as long as we do the right thing by it. The UN conference will determine the level of ambition of the Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Where do you stand in there? Full of hope, full of fear? Where do you stand? No, I think that UN member states were very wise when they mandated the UN Decade of Ocean Science. Why? Because it's estimated we only know about 20% of the scientific properties of the ocean. Obviously, that's an estimate. But the UN Decade aims to give us the science we need for the ocean we want. And all that work that I was describing that we're going to be getting into in terms of stopping the decline of the ocean's health has to be science-based. So the UN Decade of Ocean Science is not just a government thing, it's not just a scientific thing, it's companies and organizations all around the world. This has been very well prepared. We're 2 years into it now. I'm very confident that we'll get the good science that we need for the ocean we want by 2030. Thank you so much for your time, Peter. Hope to see you next week. Yeah, I look forward to it very much. I love coming to Lisbon and seeing my friends in Lisbon and Cascais, and in fact, Matosinhos up by Porto as well. I'll be up there on Saturday. Apesar de tudo, uma perspectiva otimista do embaixador Peter Thomson sobre o caminho que temos pela frente. Filipe, e o que lhe pergunto é precisamente nas áreas que estuda, nas áreas em que trabalha, o que é que acha que era importante que saísse de compromisso internacional desta próxima conferência? Eu acho que esta próxima conferência pode ser um passo importantíssimo para a COP27. Nós na COP26 tivemos um oceano um bocadinho envergonhado, tivemos ali algumas boas notícias
Uma delas foi a questão do Acordo das Florestas, em que pela primeira vez se colocou as questões da perda de biodiversidade no centro da ação climática, mas precisávamos mais do que isso na altura e não tivemos. Eu acho que esta conferência pode servir para nós, finalmente, colocarmos o oceano no centro da ação climática. E ao colocarmos o oceano no centro da ação climática, as alterações climáticas têm tido muito mais mediatismo do que tem tido a proteção do oceano, por isso conseguimos juntar-nos aqui a um gigante e aproveitar uma série de medidas que têm que ser tomadas também em prol da boa gestão e conservação do oceano. E depois acho que mais do que isso, acho que pode ser um abrir de olhos, e agora falando também em Portugal, para que se comece a ter estratégias claras para determinados setores económicos em Portugal. Nós neste momento temos, eu já referi isto no início, mas acho que não cansa voltar a repetir, temos uma macroeconomia muito débil, temos perdido competitividade ao longo dos últimos anos, temos a política fiscal, das políticas fiscais mais ineficientes do mundo, de acordo com o índice de competitividade do IMD da Suíça, estamos em 26º lugar em 63 países, isto é gravíssimo, e acredito que temos que começar a perder o preconceito sobre o investimento privado. Nós precisamos de capital privado para combater a crise climática, para combater a perda de biodiversidade e para proteger o oceano. E se tivermos investimento público em investigação e desenvolvimento em áreas como, por exemplo, a biotecnologia, como transferir mais conhecimento, pôr os alunos de doutoramento e os cientistas a estudar e a desenvolver projetos sobre a lente do negócio, e se tivermos incentivos fiscais inteligentes o suficiente para canalizar mais investimento privado para as áreas certas, eu acho que podemos estar no bom caminho. Bruno, Filipe falou-nos sobretudo do papel que cabe às entidades públicas, em termos de políticas públicas, para fazer esta transição. Na economia, a sua percepção é de que onde é que está o motor da mudança? São os consumidores que vão exigindo às empresas uma produção de maior sustentabilidade? Caminham ao mesmo ritmo? A mudança virá de onde, na sua percepção? Vem de uma pressão cada vez maior, efetivamente, dos consumidores e da cada vez maior e avassaladora informação e provas contundentes e irrefutáveis de que algo está mal com o nosso planeta. Quando nós vemos nos noticiários o que está a acontecer com a Amazónia na desflorestação, o que acontece no Sudeste Asiático com a produção de óleo de palma, há um alerta, pelo menos em primeiro lugar, nas comunidades mais abastadas e que se podem dar ao luxo de exigir outro modelo económico. Existe esse alerta, existe esse protesto, existe uma pressão muito grande. E este ano a Comissão Europeia já proibiu a importação de determinados bens, incluindo o óleo de palma, que estão associados à desflorestação. No entanto, antes desse momento, já a própria indústria estava desesperada à procura de outras alternativas, justamente porque cada vez mais tem a percepção de que o consumidor assim o exige. Antes disso acontecer, há coisa de 5 anos, eu lembro de estar à conversa com um diretor de investigação de biotecnologia de uma grande multinacional de produtos de consumo, que produzem shampoos, detergentes, sabonetes, marcas muito conhecidas. E ele estava-me a referir que dentro do portfólio gigantesco de produtos que eles têm, claramente aqueles produtos que tinham uma taxa de crescimento mais elevada eram os produtos relativamente aos quais eles podiam reivindicar práticas de sustentabilidade. Obviamente, na altura eram produtos de um segmento elevado, eram produtos mais caros. Mas é assim que começam estas revoluções, começam pelos produtos mais caros, pelos segmentos mais elevados, pelas aquelas pessoas que têm o poder económico de poder escolher, fazer, dar um determinado, mostrar um sinal, e têm o poder para mostrar o sinal, e depois isto propaga-se. Me lembro que há 40 anos um automóvel com vidros elétricos era um automóvel de luxo. Atualmente não há nenhum automóvel no mercado que não tenha vidros elétricos. E com a questão da sustentabilidade é a mesma coisa. Começou pelos segmentos premium e está a arrastar-se claramente para os segmentos mais massificados
e um impacto muito forte a nível dessas grandes marcas que procuram abastecer-se de matérias-primas que podem ser demonstradas como sustentáveis. Este movimento por parte do consumidor pode ajudar a melhorar os mecanismos de gestão do oceano, que não têm sido, de facto, muito... Não, em várias áreas, como nós dizíamos, na área das dietas verdes, por exemplo, do que vamos escolher, daquilo que optamos por consumir, na área da energia também, de conseguirmos também poder produzir energia que seja verde, aí o oceano vai ser muito importante. Não há dúvida nenhuma é que hoje está a acontecer uma coisa que nunca aconteceu no mundo da economia. Antigamente os automóveis tinham de ser fiáveis, a roupa tinha de ser à moda e a comida tinha de ser saborosa. E hoje todos têm de ser sustentáveis. Todos estes setores têm de ser sustentáveis. E como estamos aqui a falar, eu acho que os consumidores estão completamente, é para aí que estão a migrar os consumidores. Esta questão da descarbonização vai ser determinante também nos próximos anos. Eu diria mesmo que este vai ser conhecido como o século da descarbonização. Se o século XIX foi o século da Revolução Industrial, se nós queremos continuar cá no século XXII e XXIII, este vai ser o século da descarbonização. E aí, de facto, eu acho que o oceano tem uma oportunidade incrível de criar alternativas a indústrias terrestres, quer nos transportes marítimos, quer na energia, quer na biotecnologia, que foi aqui tão falada, porque 80% das formas de vida do planeta moram nos oceanos. E, portanto, se essas formas de vida são a matéria-prima da biotecnologia, desta nova bioeconomia, desta revolução que está em curso, então aí o oceano vai ser incontornável. Sr. Comandante, e na base de toda esta mudança, para onde quer que o caminho nos aponte, estará sempre o conhecimento, a ciência e a investigação. A sua perspectiva é positiva em relação à capacidade de resposta que Portugal tem? Não, positiva tem que ser. Primeiro porque sou otimista e depois porque os indicadores que temos relativamente ao conhecimento do oceano e às técnicas e àquilo que tem que ser feito e que deve ser feito nos próximos anos, nós vemos um caminho e, portanto, temos objetivos, temos planos de ação para lá chegar. Naturalmente, há de haver sempre umas pedras pelo caminho, mas é fundamental que todos estes processos associados à monitorização do oceano, não é? Ou às alterações que estamos a verificar e depois também à implementação de novas atividades de exploração sustentável do oceano sejam acompanhadas do conhecimento científico, porque senão depois vamos ter uma série de surpresas, quase de certeza. E portanto a ideia é essa, o conhecimento científico não só é fundamental para aferir o estado, neste caso do oceano, se bem que, como temos visto até aqui nesta discussão, eu diria que 80% dos problemas dos oceanos estão em terra e nós estamos a tentar, na realidade, depois inovar na utilização do oceano para minimizar esses problemas que são gerados em terra e criar soluções novas. E aí a economia do mar também tem que subsistir com conhecimento científico, até para ser uma verdadeira economia do mar, para criar a dinâmica própria de florescer e, a certa altura, deixar de ter a necessidade dos apoios que têm que ser dados ao início, não é? Meus senhores, eu agradeço muito o contributo dos quatro para esta reflexão neste momento tão relevante em que, de facto, estamos coletivamente a pensar nos oceanos. Agradeço também, em nome da RTP e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ao Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, que esta noite nos recebeu. Boa noite.